Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Paula Daguana, sou especialista em consórcio há mais de 6 anos e esse é o meu primeiro vídeo que eu venho trazer para vocês aí experiências que eu venho tendo dentro desses 7 anos com clientes que eu auxiliei na conquista aí dos seus objetivos ou até mesmo para investimentos. Então, para você que está na prática aí, que é um consultor, uma consultora de consórcio, que está começando ou que já faz um tempo que está nesse segmento, eu venho trazer algo que possa agregar. Então, que seja algo, uma troca, tanto minha como a de você. Então, vamos lá. Meu nome é Paula Daguana, tenho 32 anos e sou especialista em consórcio há mais de 6 anos. E dentre esses 6 anos, eu venho buscando auxiliar pessoas que me buscam, né, através de suas conquistas ou até mesmo investimento aí. Então, o maior propósito de tudo isso, né, o maior objetivo é a questão do cliente de buscar como a questão que ele tem para eu poder auxiliar ele, e com isso, né, é montado um planejamento, é montado algo que conseguimos junto ao cliente, né, atingir o objetivo dele aí de uma forma clara, correta e no tempo certo também. Então, aqui, para você que quer entender um pouco mais sobre consórcio, como eu disse, se você já está na área há um tempo, se está começando, então eu venho trazer o consórcio de uma forma clara para que você possa entender e colocar no seu dia a dia aí, através de situações, né? Porque, como nós sempre dizemos, cada cliente, cada planejamento é único, então não dá para a gente utilizar uma mesma forma para todos os clientes. O consórcio ele é o mesmo em qualquer administradora de consórcio, mas cada cliente ele é único. Então cada cliente temos que entender a situação dele e a gente colocar em prática e montar algo que vai atingir, que vai chegar no objetivo dele com excelência e que ele possa ver que o consórcio sim é uma ótima estratégia para quem busca uma opção econômica com facilidade e consiga aí atingir o que busca. Então eu quero trazer um pouco neste canal em questão ao consórcio, que muitas pessoas têm a visão que o consórcio não é bom, que ele não contempla, enfim, tantas questões que as pessoas trazem, né? Às vezes sem conhecer, ou às vezes teve uma experiência com consórcio, só que o consultor, a consultora lá atrás não prestou uma consultoria, apenas vendeu, porque apenas quando a gente vende apenas, né, você não tá ouvindo o cliente, você não está querendo auxiliar na questão, no problema que ele está trazendo. Então, se a gente ficar visando só problema ou se a gente não ouvir, sempre será feito um mau planejamento. Então, eu quero trazer um pouco neste canal aí, experiências cotidianas aí que eu tenho, com a minha equipe de vendas tem também, para que a gente possa trocar aí, né? Para que você possa ver que é normal. A única coisa é o que? A gente tem que saber lidar com cada situação. A gente tem que atender cada cliente de forma única, né? Então eu venho nestes vídeos aí poder agregar, poder trazer para você de forma clara, simples, que o consórcio, que as situações que nós temos aí não são bichos de 7 cabeças, né? São situações apenas que a gente tem que saber lidar. Então a gente tem que estar preparado para cada cliente. A gente tem que entender o que é o consórcio, o que a gente está passando, o que a gente está oferecendo, o que o cliente está querendo, porque às vezes o cliente quer, mas às vezes o consórcio não é para ele, né? Mas enfim, eu venho aqui trazer um pouco do meu conhecimento para vocês, para que a gente possa realizar essa troca aí de forma clara, objetiva e que a gente possa atender os nossos clientes da melhor forma possível. Então vamos lá. Você que está aí, você sabe o que é consórcio? Quando um cliente chega em você, você sabe colocar, dizer isso de forma clara, sem ter dúvidas aí? Então vamos lá. O que é o consórcio? O consórcio, ele nada mais é que um grupo de pessoas aí que se unem para um objetivo final, né? No caso, o cliente, ele não paga nenhum tipo de juros de financiamento. O que ele vai pagar mais? É uma taxa administrativa, né, que toda administradora cobra, que é o lucro dela, né? Então ela não trabalha de graça, então ela precisa dessa taxa, mas são valores bem baixos, aí nem dá para se comparar com financiamento. Ela paga um fundo de reserva. O que é esse fundo de reserva? Ele é o quê?
Vamos supor que no grupo tá tendo muita inadimplência, né? E cancelamento, algo do tipo. Então, para ter contemplação, todo cliente paga, só que no final, quando o grupo acabar, esse valor que o cliente pagou é restituído a ele, tá? Então, se caso o grupo precisou utilizar de algum valor, um exemplo, vamos supor que o fundo de reserva era de 1%. Então, o grupo precisou usar aí de 0,5%. Então, o que será voltado aí para os consorciados? 0,5%. Se não utilizou, é voltado o valor todo. Então, é que o cliente paga mais. Em alguns planos, aí, algumas administradoras colocam a opção do seguro, né? O seguro prestamista aí, que é para caso de morte ou invalidez. Vamos supor você consorciado, que tá pagando o consórcio aí, né? Acontece algo com você. Se já tiver com o bem, se você paga o seguro, ele é quitado, o consórcio não fica dívida para ninguém. Se caso aconteceu algo e tá pagando o consórcio, só que ainda não contemplou, o valor em espécie é pago ao responsável ou dependente. Então, o seguro prestamista, ele é uma segurança também para quem opta por ele. Você consegue escolher um valor de parcela que fica viável hoje no teu orçamento. Então, não é aquele valor que é estipulado e pronto, acabou. Você não tem escolhas. Não, você tem escolha de parcela, de prazo, de crédito. Então, assim, com todas as informações que você trouxer, conseguimos montar um plano específico para você aí. E com tudo isso, com esse planejamento feito aí, você consegue ter esse valor quando contemplar para utilizar aí para compra de carro, moto, de imóvel, do que você desejar aí após a contemplação. Lembrando que vamos colocar a situação de um carro, moto aí, automotor. Você pode utilizar o valor quando contemplar para comprar no particular, na garagem, na concessionária. Então, você escolhe quando contempla, tá? Então, assim, muitas administradoras de consórcio, ela não vai estipular você tem que comprar X carro em X marca. Não, você vai escolher dentro do valor de crédito que você tem. E aí, no caso, o valor, ele é pago sempre do valor de tabela FIP, tá? Então, você tem o poder de escolha aí da compra do seu bem. A mesma coisa do imóvel, né? Você pode comprar, você pode reformar, você pode construir, quitar financiamento, enfim, né? Tudo que for direcionado, como eu falo para os meus clientes aí, tudo que for direcionado a imóvel ou automotor, você consegue utilizar aí com o consórcio. E aí, como funciona a questão da contemplação? Você pagando as parcelas em dia aí, né? Dentro da data de vencimento, você vai concorrer por sorteio. Então, é a sorte, né? Então, todo mês você vai estar concorrendo aí. Exemplo, vamos supor que o teu vencimento aí, ele é dia 20 para você pagar o consórcio. Então, você tem até essa data para pagar para você participar da assembleia, né? Caso você esteja com a parcela em dia, vamos supor que a tua assembleia foi dia 25, então você vai concorrer normalmente. Caso o teu vencimento é dia 20, e aí, às vezes, por algum motivo, você foi lá e pagou dia 22. Ok, tua parcela vai estar paga. Só que na assembleia, se a tua pedra sair, é desclassificado e vai classificar a pedra que pagou em dia. Então, por isso que é sempre viável, sempre correto você pagar a parcela em dia para você concorrer normalmente. E isso também serve para a questão do lance, tá? Porque o lance, mesmo que ele vai puxar as pedras maiores ali do grupo, né? Se você tiver com a tua parcelinha atrás e você for contemplado, também é desclassificado e classifica quem estiver com a parcela em dia. Então, por isso que é muito bom você sempre pagar em dia seu consórcio, manter, ter o acompanhamento, ter um consultor, a consultora que vai te auxiliar ali, ou até mesmo ter o contato com a administradora, ter um aplicativo, site, para que você possa acompanhar aí de forma clara e que não vai te trazer prejuízo também. E aí a questão do lance, como funciona? O lance, ele é sempre ofertado antes. Muitos clientes vêm com a situação que acha que, tipo assim, né? Vamos supor, no dia da assembleia, eu, Paula, fui lá, ofertei X valor. A Ana foi lá e ofertou outro valor. Então, tem pessoas que acham que no dia da assembleia pode ficar mudando o lance, né? Mas não é dessa forma, não é um leilão. Então, como são os lances? Os lances são ofertados normalmente até um dia antes da assembleia pelo sistema, tá? Ele foi ofertado, ok, está tudo certo. No dia da assembleia,
vai puxar lá a pedra que foi sorteada por sorteio e os lances, vai puxar os lances maiores. Vamos supor que a administradora de consórcio, ela vai puxar, ela vai chamar pelo saldo financeiro dela, né? Ela vai contemplar aí 3 clientes por lance. Ok, contemplou. Se ela viu que esses clientes estão com a parcela em dia, tudo certinho, esses clientes vão ser comunicados e normalmente eles têm aí 2 dias úteis para pagar o lance. Pagando o lance, ele vai dar entrada aí na questão aí da compra do bem. Vamos supor que esse cliente foi lá e não pagou o lance. Ok, se ele não pagar o lance dentro do prazo estipulado, a administradora de consórcio ela vai chamar o suplente. Né? E se o suplente for lá e pagar, a contemplação é dele. Então, praticamente, as contemplações por sorteio e por lances são dessa forma. Nessa questão do lance, é o lance livre. Só que também tem algumas administradoras que elas trabalham com a questão do sorteio, lance livre e lance fixo. O lance fixo tem várias categorias, mas isso a gente vem num outro assunto para falar mais sobre ele. Então, quem pode participar de um grupo de consórcio? Qualquer pessoa, até o menor de idade, tá? Então, vamos supor que tem um cliente aí, um adolescente, ele quer fazer um consórcio, ele tem 16 anos. Ou o pai quer fazer o consórcio no nome dele. Pode estar fazendo, a única coisa que vai precisar da assinatura dos responsáveis, tá? Não quer dizer que todas as administradoras, elas aceitam, mas algumas aceitam aí a questão do menor de idade. E aí, acima de 18 anos, qualquer pessoa pode fazer, tá? Pode estar fazendo tanto consórcio para carro, para moto, imóvel, então é bem flexível, tá? Só fica limitado, algumas administradoras limitam aí a questão da idade até após 70 anos, né? Mas enfim, isso é tudo você estudar sobre o contrato, na hora que você estiver vendo o consórcio ali, que você estiver numa consultoria, estiver contratando, são perguntas que você deve fazer e também você, consultora, identificar, né, o seu cliente aí, porque não é só sobre venda, né? É muito mais além. Às vezes é um sonho, é um objetivo ali que a pessoa ainda nunca chegou nele e ela tá buscando alguém que possa auxiliar. Então, assim, a gente não ganha só com a venda, a gente ganha com a contemplação, a gente ganha com o cliente, né, ele te elogiando, né, ele te agradecendo por ter auxiliado ele, por ele indicando onde você ganha, né. Hoje eu trabalho muito com indicação, então eu acredito que é um bom trabalho que nós fazemos, a gente colhe ele depois aí. Bom, pessoal, eu espero que esse tema, para quem acompanhou o vídeo até o final, possa ter agregado aí no seu dia a dia, né. Então eu espero que seja algo, que seja o primeiro aí de muitos, que possamos compartilhar aí situações, que você possa aprender um pouco do que eu uso ali, né, do que eu sei, e eu também aprender com você. É um tema muito importante, porque é que nem eu falo aí para os meus consultores, o primeiro de tudo é saber o que é o consórcio, porque se você não souber o que é o consórcio, você não vai conseguir passar isso para alguém, né? Porque se a pessoa te perguntar o básico, o que é consórcio, o que você vai dizer? Então, o básico é o quê? Você saber o que é consórcio, você saber entender e saber explicar para a pessoa, né? Então, não adianta nada você ler, só que não entender, né? Você tem que entender para colocar na prática. Então, você colocando na prática é o quê? O que é o consórcio? Você vai saber ouvir o cliente, você vai saber direcionar ele para um plano certo, você vai identificar o que ele precisa realmente. Então, são pequenos pontos aonde nós conseguimos chegar em objetivos aí, né, em conclusões que a gente realmente auxilia o cliente. E se a gente vê, e se o cliente vê que realmente o consórcio não é viável para o que ele quer no momento, ok. Então, por isso que a gente tem que ouvir mais e falar menos, falar o que é necessário para o cliente entenda de forma clara. Então, se esse conteúdo ele te ajudou a esclarecer algumas dúvidas aí do que você tem no seu dia a dia, comente aqui, deixa aí o seu comentário e alguma sugestão de tema para o próximo vídeo, né, que eu vou estar falando sobre ele também. Então, eu sou a Paula Daguana, especialista em consórcio, e te vejo até a próxima aula.